Olá, como vai você? Tudo bem? Então, hoje eu vim falar um pouco a respeito de uma leitura que eu tenho feito. Esse livro aqui, ele se chama The Eye of the Eye, sim, tricky title, né? Um título um pouquinho tricky, enfim, The Eye of the Eye. o, o, o olho do eu, from which nothing is hidden, ou seja, é o lugar onde nada pode ficar escondido. É um livro que eu estou lendo no momento e eu estou gostando bastante da experiência. E eu tenho uma mania que é assim, essa mania ela consiste em, às vezes eu pego o livro, porque esse livro aqui, ele não é de ficção, né? Ele é um livro de conhecimento, né? Voltado para conhecimentos mais, assim, a gente pode dizer que envolve espiritualidade, psicologia e psicanálise um pouco, a gente não pode fugir. É um condensado de coisas que a gente só entende quando a gente lê David Hawkins, né? Então, esse cara é demais. Eu tenho vários livros aqui dele. Esse é o segundo livro que eu tô lendo dele. O primeiro foi Letting Go, que fala sobre o caminho da rendição às emoções, de compreender as emoções, internalizá-las e curar as emoções negativas para conseguir atingir um nível mais elevado, né, de compreensão do ego e do propósito existencial que cada ser humano tem, né? Então aqui, esse livro aqui, ele fala sobre o ser interior, o olho, fala sobre muito, aqui é a minha percepção, fala muito sobre a questão de como funciona o aspecto intuitivo dentro da gente, não é dentro, mas enfim, na gente, tá? Como que a gente se relaciona com a intuição, como que a gente se relaciona com a pineal e com a verdade, e com a percepção da verdade através da compreensão de que todas as vezes que eu vejo algo, eu estou vendo um aspecto daquilo e não aquilo por inteiro. Quando eu entendo que as coisas não estão sendo nunca vistas no seu todo, mas sim num ângulo, então eu começo a entender que a minha visão é limitada com relação à realidade. Quando eu entendo a minha visão como algo limitado, eu consigo ter muito mais abertura para expandir a minha mente, tá? Sim, porque quando eu me aceito como ser limitado, como uma pessoa que tem uma perspectiva limitada da realidade, eu consigo me abrir para a possibilidade de estar errado, de estar errada no meu julgamento com relação a alguma situação. Por quê? Porque eu já sei que eu não vejo tudo. Eu já sei que eu só vejo um pedaço dessa construção. E quando eu entendo isso profundamente, eu desenvolvo uma humildade que permite a aceitação daquilo que eu ainda não vi, mas que o outro viu, tá? O outro viu. Então, quando o outro chega para compartilhar algo comigo, eu consigo ter mais, eu consigo ser receptivo, porque eu tenho uma noção da minha falta de visão real, né? Que a visão do outro também é relevante porque ele tá num outro lado, num outro aspecto. Ele tá também trazendo um aspecto que eu não pude trazer porque eu estava trazendo outro, ok? Então é assim, através desse compartilhamento de percepção de aspectos da realidade, que a gente consegue construir
linha de raciocínio mais precisa a respeito do que acontece dentro e fora, do que acontece no todo, ok? Das situações. Então, todas as vezes que a gente aceita a opinião do outro, a gente está abrindo o nosso canal para novos horizontes, a gente está se permitindo mais, a gente está se encaminhando para uma nova perspectiva, a gente parou, a gente deixou de estacionar o carro num lugar, a gente começou a andar novamente. Isso é importante, tá? Então, assim, peraí, eu achei que eu fosse falar, no fim acabei começando a falar loucamente aqui, gente, parem, deixa eu só ajeitar aqui meu cabelo, porque tá me incomodando os cabelos, assim, tá? Às vezes eu acho que eu deveria, às vezes eu sinto, será que eu corto meu cabelo? Mas eu não quero cortar meu cabelo, não, é mentira. Eu falo isso, mas é da boca pra fora, totalmente, eu não quero cortar meu cabelo, não, tá bom? Então tá bom. Só quero agora manter ele assim. Mas eu não tô com um amarrador aqui. Então fica difícil. Tá, vai ficar assim. E aí, então, gente, nossa, no fim eu dei essa volta toda, né, pra falar sobre isso, porque é pra falar que eu tenho uma mania. Que mania é essa? Às vezes, em vez de eu ir seguindo todo o livro assim, como no comecinho, tal, às vezes eu abro o livro no outro capítulo, assim, sabe? Eu vou olhando assim, sabe? Como quem não quer nada, assim, eu vou... pareceu interessante, eu começo a ler. E foi o que aconteceu aqui. Eu marquei aqui uma página que eu abri e comecei a ler, achei interessante, e aí eu decidi continuar. Que foi essa página aqui, 238, que fala sobre o conhecimento como um bloqueio para iluminação. E aqui iluminação, gente, é no sentido de busca por verdade, tá bom? Não é iluminação tipo, não é religiosidade, é uma iluminação no sentido de uma percepção, uma perspectiva um pouco mais ampliada da verdade. Porque a gente entende que a verdade é uma colcha de retalhos. E a verdade toda, ela não se contradiz como nós pensamos. Na verdade, o que acontece é que a gente não tem capacidade de fazer certas linkagens de associação. Algumas associações são muito complexas e a gente ainda não consegue chegar lá. Então aquilo não faz sentido na nossa cabeça e automaticamente a gente entende que aquilo não pode ser verdade ou não pode fazer parte de um complexo da verdade como um todo. Não pode fazer parte dessa coxa de retalhos, mas é simplesmente porque nós não estamos preparados ainda para fazer a associação que aquele pedaço da verdade faz. Nós não conseguimos, na verdade, entender aquela associação. Como que aquilo faz sentido ali, né? É um processo. Então, esse caminho do enlightenment, né, que é o da iluminação, a gente pode colocar, nesse sentido, tá? De uma visão mais apurada, de uma capacidade de compreensão, de interpretar e de entendimento de certas lógicas da realidade que nós ainda não conseguimos atingir, e muitas vezes é justamente por conta do conhecimento que nós nos apegamos. A gente se apega a um conhecimento e aí a gente fica nele, a gente se priva nele. A gente se priva da verdade através do conhecimento, se iludindo de que o conhecimento tem a verdade objetiva das coisas. A gente
pega a nossa subjetividade e faz dela um prisma objetivo. Gente, não sei, enfim, é isso, tá? A gente tenta objetificar a nossa percepção subjetiva a respeito, a nossa interpretação pessoal, e a gente se apega àquilo, a gente se apega àquele conhecimento de uma forma tão forte que tudo que a gente sabe fazer é dizer eu sei. A gente não consegue mais entender que não tem como saber tudo. Sabe aquela pessoa que fala eu já entendi tudo? Eu já entendi tudo, a pessoa nem falou nada. A pessoa olha e fala, entendi tudo. Entendeu é nada. Entendeu é nada. Quando fala isso é porque não entendeu nada. E aqui, por exemplo, né, fala assim, que o pensamento... Gente, se eu me atrapalhar um pouco é porque tô traduzindo ao mesmo tempo aqui. São alguns termos aqui que são meio difíceis de traduzir. Enfim, porque é pra mim, pelo menos, tá? Pros grandes sábios intelectuais, não é difícil. Aí você pode comprar o livro e ler, tá bom? Aqui não é seu lugar, vai embora. The thought I know precludes the ultimate awareness of the real I am. Então aqui, o pensamento, eu sei, ele precede essa visão, essa consciência, tá? Do real eu sou. E a palavra eu sei, ela é dual, tá? Ela assume, existe uma dicotomia essencial nessa palavra eu sei, porque existe uma separação entre a coisa e o sabedor da coisa, the knower, tá? E aí existe alguma coisa externa a ser sabida, tá? Então aqui o conhecimento ele se torna um bloqueio para a elevação da percepção de realidade, porque a pessoa coloca uma barreira entre si mesma, entre o eu e o eu, entre o self e o self. Self com S maiúsculo e o self com S minúsculo. Ela coloca uma barreira que é o conhecimento, tá? O conhecimento ele fica aqui e ele enjaula o ego, porque o ego entende que ele precisa perseguir algo que está fora dele e ele não consegue mais, por exemplo, confiar nas percepções que ele tem das coisas que vão acontecendo, tá? Então essas percepções elas são ignoradas em prol de uma mera ação mecânica de saber, tá? Então aqui, aí depois tem outra, né? Não há divisão. Então não há divisão entre entre o que sabe e o sabido. Não há diferença entre o objeto, né? Entre o sujeito e o objeto. E aqui, né? Aqui, esse é o grande erro da dualidade, que assume que o ponto da percepção, da observação, digamos assim... Parei, gente, deixa eu olhar bem aqui pra não falar besteira, tá? Na verdade, o subjetivo e o objetivo são uma coisa só. E dizer o contrário é tipo, a pessoa não tá ainda numa clareza, né? Em clareza suficiente para entender que eles são uma coisa só. Lembra a questão do aspecto da verdade ser uma colcha de retalhos que muitas vezes a gente não entende como que se conecta,
esses retalhos, tipo, não tem como esse retalho se conectar nesse aqui, porque blá, 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 blá. Mas é só uma falta de capacidade nossa de assimilar certas lógicas. Pois é disso, tá? Porque, na verdade, não existe uma divisão. E muitas vezes a gente coloca isso. Então, quando a gente entende que todas essas coisas relacionadas ao ego e o conhecimento são uma ilusão, né? Então a gente consegue entender que, por exemplo, esse compilado de perspectivas que a gente desenvolve ao longo da vida e que a gente toma como quem nós somos ou as pautas que nós defendemos e coisa e tal, nos tiram de uma presença, nos tiram da nossa presença real, nos afastam do contato com o que verdadeiramente nós somos e com o que verdadeiramente viemos. Do para que nós verdadeiramente viemos parar aqui onde nós viemos parar. E aqui eu falo em amplo aspecto, tanto o aspecto físico quanto também aspecto psicológico, né? Mental, aquela coisa de onde eu fui parar dentro da minha cabeça. Dentro da minha cabeça, onde eu fui parar, que caminho que eu trilhei, né? Então, assim, essa ideia de se aprisionar dentro do casulo de dogmatismos e pautas e, digamos assim, muitas vezes radicalismos, né? E que podem radicalismos em todo que é tipo de contexto, tá? Pode ser radicalismo religioso, pode ser radicalismo de tudo, gente, sério, às vezes até um radicalismo tipo de vida, às vezes uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente louca, né? Isso também é um radicalismo de uma pessoa hedonista, né? Então, também não é legal, a pessoa simplesmente decidiu se escravizar, ser escrava dos próprios desejos, né? Dos próprios impulsos carnais. Então, aqui, muitas vezes, eu já gravei alguns episódios falando sobre o intelectualismo, né? Que é aquela noção equivocada de que o conhecimento é evolução. E essa é a questão. Conhecimento não necessariamente é evolução. Conhecimento é só uma base de dados. Evolução não é uma base de dados, né? Evolução envolve outras questões que tem muito mais a ver com perspectiva, com ampliar a perspectiva e conseguir ter uma desenvoltura geral com relação às coisas que acontecem, se desapegando de perspectivas. Ou seja, eu uso ferramentas, mas eu não me apego a essas ferramentas. Eu tenho um campo de versatilidade comportamental muito, muito, muito rodado, vamos dizer assim, né? Eu tenho um campo vasto de versatilidade. Eu sou vasta na forma como eu interajo com a vida. E aqui a gente não tá falando de ser uma pessoa que faz... a gente não tá falando aqui de utilitarismo, tá? A gente tá falando de ter uma perspectiva desapegada a respeito da realidade, a respeito das percepções que existem sobre a realidade, tá? Então, todas as percepções dentro de uma visão não intelectualista, elas podem ser extremamente úteis, extremamente ricas. Agora, numa perspectiva intelectualista, algumas visões vão ser desprezadas simplesmente por capricho, tá? Então, é basicamente isso. Então, gente, essa parte aqui que eu abri sem querer, assim, que eu fui lendo, que eu gostei, me fez refletir sobre isso, tá? Mas, assim, tem outra parte também que é muito legal, que eu gostei muito,
porque fala sobre a presença, né? Porque a presença é um espaço ocupado pelo vazio, que muitas vezes as pessoas acham que o vazio é não estar ocupado, que na verdade as coisas que parecem vazias na verdade estão desocupadas, e na verdade não, elas estão ocupadas do espaço. O espaço é uma ocupação legítima também. O espaço, ele é a possibilidade que precisa ser respeitada. Inclusive, isso me faz relembrar aquele conceito de má que eu falei uma vez por aqui, que eu assisti uma palestra de uma moça falando de uma questão de arquitetura, o conceito de má, que é o conceito do espaço arquitetônico que visa essa ideia da possibilidade, né? Então, esses espaços abertos e tal, e tem até como é que é o nome? Fugiu agora. É um portal, né? Tem a porta e aí, enfim. Gente, o episódio tá aí. Eu gravei faz um tempo, acho que ano retrasado passado, enfim. Mas também, se quiser, pesquisa lá, porque pesquisa o conceito de má na arquitetura, é muito bacana, tá? E aí tem essa questão da presença e de respeitar o vazio, respeitar o vão, porque o vão, ele tá preenchido de si. O vão, ele está preenchido de vão. E a presença, ela se derrama nesse vão, na possibilidade. A presença se derrama na possibilidade. E aí, para haver possibilidade, eu preciso ter essa conexão de ser e não ser, né? De ser algo que não é. Então, enfim. E a visão daquilo que é invisível, mas que não esconde. Porque é uma leitura que transcende o aspecto físico, é uma leitura que acontece aqui pra cá. Ela vem daqui, a leitura. Então, essa leitura que eu tô falando é uma leitura de vida. Então, ela vem daqui, ela expande assim. Essa leitura de vida expande assim. É assim que se lê o mundo. Não é assim que se lê o mundo, é assim que se lê o mundo. E essa aprendizagem dessa leitura, ela ocorre quando a gente consegue se entender como limitado. Entender que o que a gente vê é um ângulo ínfimo do que verdadeiramente é a realidade. A partir disso, todas as vezes que alguém chega e nos apresenta uma outra perspectiva, a gente agradece. E, obviamente, o aspecto mais denso do nosso ser se incomoda. O aspecto mais do nosso ser, ele se irrita, ele expele, ele não gosta, porque aquilo quebrou um apego, quebrou uma corrente, desatou um nó, ok? E aí, a partir disso, esse aspecto mais denso, ele sabe que ele vai ter outra jornada para trilhar, porque ele recebeu mais demanda de interpretação e de visão, ele tem outro campo para explorar. E normalmente esse aspecto mais denso, ele não gosta de ter muito trabalho, então ele se incomoda com isso. Então ele sempre vai se estressar quando ele recebe uma nova perspectiva de outra pessoa. Primeiro precisa passar por essa fase do estresse da nova perspectiva trazida pelo outro, até que a gente consiga internalizar a nova perspectiva do outro e investigar. E aí a gente parte para a leitura da nova perspectiva, para abranger o sistema de visão.
né? E aí abrangendo, quando a gente abrange o sistema de visão, chega outra pessoa, a gente achou, não, já abrangi, perfeito, agora já tá tudo certo, né? Nunca mais. Aí chega outra pessoa e faz a mesma coisa. Aí a gente passa pelo processo e é assim que a gente vai caminhando. E não é que a gente vai subindo, não, a gente vai espiralando assim, tá? A gente vai espiralando. E aí vai assim. É assim. Ok? Enfim, falei mais do que eu achei que eu ia falar, mas é isso, gente. Até o próximo episódio. Bye, bye.